A gente vai voltar a conversar com o Lucas de Aragão, que é sócio da Arco Advice. Lucas, nós estamos naquela situação no Brasil, essa não é a primeira vez que isso está acontecendo, em que distorções de instrumentos importantes para a investigação acabam virando objeto de decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ainda mais de um ministro como Alexandre de Moraes, em que o abuso do uso desses instrumentos que são tão importantes acabam levando a decisões também que geram outros constrangimentos, como, por exemplo, um ministro do STF determinar como funciona um órgão de fiscalização, né? Não é uma discussão entre reguladores e uma discussão ali republicana, inclusive, da necessidade de mudança. Qual o reflexo disso? Estamos sem o áudio do... Agora pronto. Minha, tem um botãozinho que aperta aí, né, meu querido? Ótimo. Botãozinho que aperta. Vamos lá. Nesse caso, eu acho, Thaís, que representa uma enorme insegurança jurídica que o Brasil tem passado dia sim nos últimos anos, porque essa questão dos RIFs, né, dos relatórios de inteligência financeira, ponto 1, estava de fato uma bagunça, né? A gente via RIFs sendo vazados em Brasília, são esses relatórios, para cima e para baixo. Agora, um outro ponto é que, como esses relatórios são feitos, também faltava uma definição clara na justiça brasileira de como isso seria feito. O STJ tinha um entendimento, o STF tinha um entendimento. Dentro do STF, decisões, às vezes, dentro da mesma turma, iam numa direção e depois iam em outra. A gente tem uma primeira turma que tem sido mais permissiva em relação a esses relatórios de inteligência financeira, uma segunda turma que tem sido mais restritiva. Então, isso... Independente da decisão do Alexandre de Moraes, eu concordo com você que a decisão, a consequência da decisão, o porquê da decisão, às vezes é mais importante do que a própria decisão. A que ponto chegamos, né, de que a gente não consegue ter uma questão mais organizada de como se produzir esses relatórios. Então, eu acredito que isso é mais um reflexo de uma insegurança jurídica no Brasil, onde o próprio judiciário, ora no STJ, às vezes ora no STF, às vezes dentro do próprio STF, em decisões que passam ali um tempo e eles voltam atrás numa visão diferente, gerou essa insegurança. Eu espero que a partir de agora a gente consiga ter uma definição mais clara. Eu acho que todo mundo concorda que o sigilo precisa ser protegido, né? Agora, a divergência é até onde ele pode ser flexibilizado para viabilizar essas investigações. Essa definição não estava clara antes. Não sei se fica extremamente claro agora, mas a verdade é que a gente tinha uma insegurança jurídica enorme com decisões em várias direções diferentes nos últimos anos, tanto no STJ quanto no STF, de como esses relatórios podem ser produzidos a partir de uma decisão judicial, a partir só de um pedido, de forma espontânea, e gerou o que a gente estava vendo em Brasília agora, que era um excesso de RIFs circulando, às vezes de maneira clandestina, na mão de pessoas para usar de forma política. Claro, esse uso político também, ele é absolutamente nefasto, né? E ele contamina, ele é um veneno que contamina a arte processual, eu vou chamar assim, do combate ao crime. Meu caro, só para a gente terminar, esse tipo de decisão acaba levantando em Brasília e entre juristas e criminalistas um receio mais comum que a gente vê agora sobre o caso Master, especialmente, anulação de investigações. Esse é um risco real? Esse é sempre um risco real no Brasil. E a falta de definição de como usar o RIF já tinha gerado anulação de provas, já tinha travado investigação, já tinha medida cautelar sendo derrubada por conta de como esses RIFs foram criados. Então, sim, pode gerar esse medo, mas eu não acho que é por conta disso. Eu não acho que esse seja a bala de prata, o tipping point da anulação do futuro do Banco Master. A verdade é que o Brasil se acostumou, desde a Lava Jato, a fazer as coisas juridicamente meio na pressa, focando muito mais no alvo do que no processo, e isso acaba abrindo espaço lá na frente para que essas decisões sejam contestadas. Eu não tenho dúvida de que no futuro a gente vai ver muita contestação, e eu não estou entrando no mérito se o processo está sendo bem feito ou não, mas é porque a gente vai e volta tantas vezes, a jurisprudência é tão confusa, os argumentos são tão caóticos, que gera espaço para qualquer um questionar tudo. Eu não tenho dúvida de que lá na frente a gente vai ter questionamento sobre isso também.